Oi, pessoal. Bom dia. Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre pensamentos positivos, vamos falar sobre energias edificantes, vamos falar do grandioso poder que nós temos de construir uma sociedade, um meio, um mundo mais acolhedor, mais respeitoso, independente de personalidade, independente de modo de ser, de agir, de pensar. Mas quero falar, direcionar mais para um assunto mais relax, mais de boa, não para temas tão complexos, né? E que indiretamente algumas pessoas ficam doídas, como às vezes quando a gente fala sobre assuntos que norteiam realmente a sociedade. Vamos falar um exemplo, por exemplo, política. Então, vou deixar a política aqui um pouquinho de lado, por mais que eu gosto tanto, né? E tem que ser discursada, não discutida, mas discursada, falar sobre. Mas isso é bom sempre em rodas, né? Com, com amplo, né? Em um diverso modo de enxergar o mundo, né? Várias pessoas dando a sua opinião. É válido, né? Cada um usar aqui o seu perfil social para poder estar falando. E, né, numa outra hora eu vou estar falando. Mas o que eu gostaria de falar exatamente? Vou puxar o gancho para um noticiário daqui do estado mesmo, né? Um pai que, por não aceitar o término do relacionamento, já tinha um ano que estava separada da esposa, a esposa já tinha seguido a vida dela, acho que já tinha até, né, já tinha outro relacionamento e um fruto, né, um outro filho desse relacionamento. E o que este homem fez, né, acho que para quem tá acompanhando o noticiário, eu assisti hoje de manhã, com certeza em algum momento vai estar passando, vai estar sendo falado. Então, no caso, ele ateou fogo, né, na casa, e lá tava dois filhos dele, duas filhas dele com a esposa e o filho dela com outro companheiro. Um bebê de 2 meses e a filha dele de 5 anos morreram. E a filha de 15 ficou com 90% do corpo atingido pelas chamas. E ele acabou morrendo também. Mediante esse fato, eu não quero, no caso, como se diz, cagar regras, mas falar o quanto que a gente tem que dosar as nossas energias, né? Nós somos seres energéticos, né? É vital a energia que move este corpo, faz com que a gente está falando, né? Não é à toa que a gente tem a troca de energia, né? Seja ela nos mais variados âmbitos, né? Relações e tudo mais. Então, é um assunto assim que eu gosto muito e que eu sempre tô me informando sobre, né? E eu gosto de estar compartilhando, vou começar sempre a estar compartilhando sobre esse assunto mais relax aqui com vocês. O quanto que a gente pode, no caso, usar essa energia de uma forma construtiva para poder estar edificando a vida do outro, a gente poder estar buscando um equilíbrio entre o mental, o emocional, que isso vai, né, trazer um pouco de paz para o espiritual. E nas trocas, né, das nossas relações, às vezes é inevitável, né, as decepções, os términos, os recomeços. E a gente tem que começar a entender mais sobre isso, né? Entender que o outro não me pertence e que é apenas uma relação mútua de troca. Eu já tive, sim. Eu vou usar meu relato pessoal. Já tive momentos da minha vida em que eu me doei de tamanha, né, de tamanha forma que eu exigia que a outra pessoa, no caso, fosse do mesmo jeito comigo, assim. Mas o que acontece é o seguinte, relacionamento
é uma troca mútua, ou seja, você tem que estar 100% inteiro para poder se doar 50%. E assim, no caso, receber também 50% dessa outra pessoa. Assim, ninguém acaba sugando a energia do outro e nem invadindo o espaço do outro. Porque o que é legal também é cada um ter a sua individualidade. Porque quando há invasão, há falta de respeito, um acaba, no caso, entrando naquele campo energético do outro e sugando, pode-se dizer, né? Aí, ao invés de ser uma relação, uma troca mútua, legal, bacana, né? Ter o prazer de se encontrar, acaba meio que, digamos assim, sendo uma relação extremamente tóxica, prejudicial, ou então, às vezes, quando parte, né, do outro, ele, no caso, tem a mente complexa, é, totalmente, no caso, como que se diz, compactada por dogmas, né? Por, por, por pensamentos retrógrados, no caso, né? Então, assim, por isso que é bom a gente estar sempre se abrindo para o novo, a gente está tendo um entendimento, né, uma visão melhor do mundo, né, até na questão das nossas relações diárias, interpessoais. Márcia, como você tá falando isso, às vezes você passa na rua, né, muda e calada. Ué, cada um tem o seu modo de ser. Você também não é animador, né, para poder sair, ei, gritando, isso não. Então, assim, igual no início, quando eu falei, cada um respeitando a personalidade do outro, né? Então, assim, aí depois, aí conforme o tempo, com a intimidade, né, respeitando a privacidade do outro também, a gente vai começando a tecer uma troca mútua, né? Ou de amizade, ou de relacionamento, ou seja lá o que for. E é assim que eu penso hoje em dia, porque numa fase bem mais nova, eu era, tipo, como que se diz assim, extremamente, assim, super, alta astral, animadora mesmo. E, e é bom, por um lado é bom, mas tudo tem sua fase. Hoje em dia eu já tô num outro patamar, numa outra fase, né, de vida. Então, né, tô mais centrada em mim, buscando mais a minha evolução interior, né, minha evolução espiritual interior, me conectando com o sagrado, com o meu sagrado também, fortalecendo a minha espiritualidade. Não, ninguém é santo e eu também não sou santa, então eu busco sempre, no caso, tá fazendo o bem, sem olhar quem, nas condições que eu tiver, e, e seguir a vida, entendeu? Competição, puxa-saco, puxar tapete, isso não faz parte do meu feitio. Ter uma visão de mundo assim bem mais ampla e diversa, sei conviver com as diferenças, sei respeitar as pessoas. Muito antes da questão da deficiência visual, eu já sempre tinha uma empatia, né? Sempre, acho que desde muito novinha eu conseguia enxergar além, né, das aparências, tipo, que hoje em dia a gente fala a palavrinha empatia, ou seja, conseguir, empatia não é nada mais do que você sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro e compreender. E eu, desde muito novinha, eu já conseguia ter esse sentimento, esse entendimento. E é o que eu busco passar para os meus filhos, é o que eu busco, às vezes, conversar com minha filha, né, desenvolver isso. Apesar de que aqui em casa nós somos muito emotivos, né? E é bom, né? Mas por um lado é bom, por outro é ruim, porque é depender desse mundo, né, tão complexo que a gente vive, assim, tem pessoas, é o que eu falei, tem cada cabeça é uma sentença, tem pessoas e tem pessoas. Tem pessoas que às vezes elas vêm para edificar e tem pessoas que às vezes, infelizmente, elas vêm para poder sugar, para poder atrapalhar. Mas isso eu também trabalho, né, com os meus filhos, no caso, né. Às vezes também demonstrar fraqueza não é muito bom, né? Tipo assim, é o lado emocional, emotivo. Então, por isso que eu falo, tá sempre ali, ó,
no mental, no emocional, a gente está dosando as emoções, não criar tantas expectativas sobre o amanhã ou sobre determinada coisa, porque quando menos se espera e ela acontece. Às vezes igual, por exemplo, assim, é a chamada lei da atração, você é o que você pensa. Então, conforme você, por exemplo, eu anseio, vou pegar um exemplo aqui, eu anseio ter esse batom. Um exemplo, é subjetivo, né? E é tão supérfluo também. Fútil, pode-se dizer. Mas faz parte, eu mesmo gosto, né? Faz parte da minha vaidade. Mas tem pessoas que não gostam, mas vamos a algo que eu gostaria de falar. Por exemplo, eu gostaria de ter batom, esse batom tal. E aí você começa a mentalizar e a visualizar. O batom que eu quero, ele é na cor tal, ele é assim, assim, assim. Nesse momento, agora você não pode, não tá tendo condições, né? Pra poder estar comprando aquele batom. Aí, a partir daquele momento que você começa a colocar na cabeça que você quer o batom tal, assim, assim, assim. Tipo, você tá lançando pro universo. Você tá lançando. Então, o universo o todo é mental. O todo é mental e o universo. Não, o universo é mental e o todo é mente. Ou seja, então nós fazemos parte deste universo, né? É igual dizem também, nós somos poeira das estrelas. Estrela não é nada mais que luz e energia, né? E, e assim como fala também, Deus é luz, né? Deus é a energia vital, né? Para depender, né? Respeitando a religião de cada um. Mas, né, Deus é luz, é uma energia vital, é uma força. E é isso que faz com que te dá força para poder continuar lutando, seguindo adiante, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a mentalizar, você começa a visualizar, com certeza em algum momento, quando você menos esperar, vai estar se realizando. Então, tipo assim, lancei pro universo. Outra coisa legal também é que eu gosto sempre de estar vendo conteúdos relacionados a isso. E aí eu vou estar compartilhando aqui com vocês, que é mais de boa, né? Mais good vibe. E acho que também não vai ferir também, ninguém vai causar, interpretar errado, né? Então, você que tem, tipo, suas metas, seus planos, seus sonhos, traçar eles no caderno, anotar, né? Em um momento ou outro vai estar acontecendo. Eu sou a prova viva disso. Esses dias eu tava revirando uma papelada minha aqui e aí até minha filha tava lendo, tipo uma cartinha que eu fiz, né? E depois, tudo aconteceu. O que tava na cartinha aconteceu. Então, assim, eu acho que é bem legal tá fazendo isso. E a gente pode, quando eu falo sobre energia, você tem realmente o potencial de emanar coisas boas pro outro, sabe? Olhar para a vitória do outro com um olhar de admiração, sem invejar, sem emanar sentimentos ruins, sabe? Porque o sol nasce para todos. Um momento ou outro a sua estrela vai brilhar. Continue firme e forte no seu propósito, que as coisas vão dar certo para você. Eu sei que a gente vive num sistema realmente, num mundo desigual, que as coisas não são tão fáceis, mas só que por meio da união a gente consegue sim vencer barreiras, né? Superar obstáculos. Mas se a gente manter assim, dissipar as energias separadas, né? Se manter assim, a gente não vai conseguir o propósito comum, né? Que é o bem para todos. E olhando adiante, no caso também, né? Para quem é pai, para quem é mãe, a gente às vezes a gente faz pensando nos nossos filhos, nas nossas futuras gerações, né? A partir do momento, seja lá o que for, qualquer ação, né? É chamada, toda ação tem uma reação. Então, busque ter ações boas. Eu sei que ninguém é santo, eu sei que a gente tem que estar ali, ó, entre o bem e o mal, o tempo todo a gente tá, né? E aí às vezes tem estresse do dia a dia, e às vezes tem compromisso, o adulto tem conta, boleto, tudo para poder pagar.
mas busca a sua centralidade, a sua conectividade com o Altíssimo, tenta se concentrar, tenta meditar, porque realmente, quando as nossas energias não estão equilibradas, a gente fica deprê, a gente fica ansioso, aí vem todas as fobias, aí vem todas as coisas ruins, que no caso são degradantes e deterioram este corpo, né? Ao invés de prolongar a nossa vida, né? E pra gente poder cumprir com honra e mérito, de forma nobre, a nossa missão aqui nesse plano, a gente acaba meio que, como que se diz, antecipando, né? E eu acho que é isso que eu gostaria de estar falando sobre energias. Quando você olhar para a vitória do seu próximo, do seu semelhante, você emanar coisas boas, você não desejar ter esses sentimentos ruins, não querer puxar o tapete, por mais que às vezes a tentação, a oferta para você poder fazer algo ruim para o outro seja, né? Porque hoje em dia a gente vê tantas relações tóxicas, eu tô falando em todo sentido, tô nem falando de relação amorosa, coisa do tipo, não, eu tô falando de relações até interpessoais mesmo. A gente vê a escassez de oportunidades, então a pessoa, mediante a determinada, determinada situação, a pessoa às vezes perde um pouco a noção, a consciência e cede para tentações que não são boas para a vida dela e causa, né, dor e pranto, né, na vida de uma família, de uma outra família. Então, ouse ser uma semente de luz, ouse lutar sempre, perseverar e fazer coisas boas, né? Lembrando que você é um ser humano, falho, mas que você tem o chamado livre-arbítrio e você pode sim escolher. Eu quero fazer isso, eu anseio por isso, eu escolho isso. Então você pode fazer suas escolhas e você não está livre, né, das consequências das suas escolhas, né? Quer queira, quer não, a gente mora e convive em sociedade e se você pensar que você tá sozinho, que você não tá fazendo as coisas que ninguém tá observando, sim, a todo momento nós nos auto-observando, a nossa consciência cobra da gente, entendeu? Então, aquela pessoa que em algum dado momento da sua vida ela fez um mal para você, ela prejudicou a sua vida, ela sabe sim o que ela fez. Ela sabe que ela prejudicou a sua vida. Ela sabe que ela cedeu aquela tentação, aquele, como se diz, aquela patifaria, pode-se dizer, né? Para poder prejudicar o outro. Mas, é como eu digo, quem é de luz nasceu para brilhar, entendeu? E é isso. E quando você é conectado com o seu sagrado, com o Altíssimo, nada, nem ninguém consegue te derrubar, entendeu? Então fortaleça isso. Deixe as coisas fúteis, supérfluas, que não vão agregar valor à sua vida, de lado. E siga sempre adiante, um passo de cada vez. Sonhando, perseverando e tendo esperança. Essa é a minha forma de vida. Como se diz, é o meu estilo de vida, no caso. A forma que eu escolhi viver e passar para os meus filhos. Não preciso puxar saco de ninguém, não preciso ficar bajulando ninguém, apenas respeitar e seguir adiante, tá bom? Essa era a mensagem que eu gostaria de falar, sobre energias boas, o quanto que você pode emanar energias boas e construir um ambiente pleno de paz, né? E, e, e no caso, equilibrar suas emoções, né? Sua mente, seu coração, ter paz, acalmar e fazer as coisas sempre com calma, tá bom? Então, bom dia e era isso.